do segmento. Esse é o curso completo e gratuito de Direito do Consumidor. Meu nome é Felipe. Nós falaremos agora sobre o princípio da segurança, super importante. Olha que tanto de previsão que ele tem. Está previsto no artigo 6º, inciso 1º, artigo 6º, inciso 1º, artigo 8º, artigo 10º e artigo 12º, parágrafo 1º. Eu vou repetir. Artigo 6º, inciso 1º, artigo 8º, artigo 10º e artigo 12º, parágrafo 1º. O que é isso, Felipe? O que é óbvio, tá, gente? Ao fornecedor cabe assegurar o quê? Que os produtos e serviços postos no mercado de consumo não causem dano de nenhuma espécie aos consumidores, tá? Eu ia ler, gente, isso para vocês aqui, mas eu não vou ler não, tá? Citei os artigos. Quem tiver interesse, dá uma lidinha. É importante ler o CDC, tá, gente? É uma lei fácil de ler, é uma lei didática. Então, sobretudo para quem tem concurso primeira fase, vocês sabem quão importante é a chamada lei seca, né? Às vezes o examinador muda uma palavrinha, uma vírgula e tal, e coloca isso na prova. Então é importante que você leia, tá? Eu ia ler aqui, mas eu acho que fica cansativo, então eu vou pular isso aqui, tá? Também me digam, vocês preferem que eu leia, não leia, sabe? Eu vou fazer muito, vou me guiar no feedback de vocês para saber para onde eu vou, tá? Lembrando que o produto ele não é considerado defeituoso por outro de melhor qualidade ter sido posto no mercado, né? Claro que não, né? Agora, se o dano ocorrer por falha de segurança, a responsabilidade civil do fornecedor será objetiva, isto é, não dependerá da prova de culpa, né? Teve um caso muito triste aqui em Belo Horizonte, em 2012, um garotinho, depois de cair de bicicleta, ele foi levado para um hospital de Belo Horizonte e, ao se preparar para fazer uma tomografia, ele recebeu via oral, ao invés do anestésico, por engano, a enfermeira deu um ácido. Ele tomou e teve queimaduras terríveis internas, uma coisa horrível. Obviamente que nesse caso, o hospital responde sem culpa, objetivamente, pelo dano, tá? Então é isso, gente. Outros exemplos aqui que eu trouxe para vocês. RESP 687-799, por exemplo. A presença de animais nas rodovias, por exemplo, coloca em risco a segurança dos usuários, né? Então, por exemplo, as concessionárias respondem se houver um dano, se o carro bate num cavalo, num boi, por exemplo, entendeu? Também, outro caso parecido é o ARESP 25.260. Motorista que fica paraplégico em razão de acidente em rodovia sob o regime de pedágio, causado por falha no serviço. Nesse caso, houve um tronco de madeira na pista, tá? Ocorreu um acidente e o motorista ficou paraplégico. A concessionária vai responder pelos danos, tá? Eu trouxe aqui outra questão interessante, pessoal. Vislumbrando a segurança de modo amplo. O seguinte, você tem seu seguro de carro, né? E uma coisa interessante, eu sempre dizia que isso ia mudar na jurisprudência e acabou mudando. Seguinte, se o motorista bêbado, que tem o seguro do carro dele, ele causa um dano, a seguradora vai cobrir ou não esse dano? Atenção, tá? Eu não estou perguntando o que o contrato prevê. Obviamente o contrato vai dizer que o motorista alcoolizado não tem direito à indenização. Isso sempre foi assim. O que eu estou perguntando é como a jurisprudência, como os tribunais brasileiros enxergam essa questão. E sabe o que é interessante, pessoal? No STJ você vai encontrar centenas de acórdãos, alguns anos atrás, dizendo que não, que nesse caso a seguradora tem sim que indenizar
sabe, o dano causado pelo motorista bêbado, isto é, ele não perde o direito à indenização, tá? Só que a partir de 2017 isso mudou. A partir de 2017, a jurisprudência passou a entender, abre aspas, que a ingestão de álcool seguida da condução de veículo gera em desfavor do segurado uma presunção de agravamento do risco que pode dar causa à exclusão da apólice de seguro, tá? Essa é a visão atual, pessoal, tá? Essa é a visão atual. Até porque o Código Civil, no artigo 787, ele fala que o segurado perde o direito à cobertura se ele agravar intencionalmente os riscos do contrato, tá? E a jurisprudência hoje entende que beber agrava intencionalmente, sim, os riscos do contrato, tá? Então tem vários julgados nessa linha, por exemplo, o RESP 1 485717, 1485717, uma frasezinha dele só. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento do risco contratado, sendo, portanto, lícita a cláusula do contrato de seguro de veículo que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. Tá, gente? Só lembrei isso porque no passado não era assim, tá? 2017 para trás era o oposto de como é hoje. Ah, tá, só que atenção para dois pontos em relação a isso. Olha que interessante. Mesmo nessa situação, você dirige o carro bêbado, atropela, bate em alguém e tal, tá? Mesmo nessa situação, então o seguro não vai cobrir. Agora, olha que interessante. A embriaguez do condutor não afasta o dever da seguradora pagar a indenização de terceiro que foi vítima desse acidente. Sabia? Olha que interessante. Então, o condutor não vai receber pelo carro dele, os danos materiais e morais que sofreu. Porém, terceiro vai sim ser indenizado, mesmo que o acidente tenha sido causado por condutor embriagado. Interessante que nesse caso o STJ usou o princípio da função social do contrato para chegar a essa conclusão, tá? É o RESP 1738247. 1738247. O STJ afirmou que nesse caso, olha que interessante, que essa cláusula que exclui o direito à indenização quando o condutor está bêbado, embriagado, deve ser dotada, segundo o STJ, abre aspas, de ineficácia perante terceiros, fecha aspas. Ineficácia perante terceiros. Ele fala o seguinte aqui, ó. Solução contrária puniria quem não concorreu para a ocorrência do dano. Solução contrária puniria quem não concorreu para a ocorrência do dano, tá? Porque as vítimas aqui, elas não contribuíram para o agravamento do risco, tá? Não contribuíram para o agravamento do risco. Agora, tem uma coisa interessante aqui, tá, gente? Olha que interessante. Qual a regra geral hoje? A regra geral é que, em seguro de veículo, o condutor bêbado não será indenizado, ok? Mas atenção, gente. Essa conclusão aqui vale apenas para o seguro de veículos. O seguro de veículos é um seguro de coisas, não é um seguro de pessoas. No seguro de pessoas, a conclusão do STJ é diferente. Dá um exemplo, Felipe, de um seguro de pessoas. Do seguro de vida. Seguro de vida. No caso do seguro de vida, se, digamos, o sujeito tem um seguro de vida, bebeu, pegou o carro, sofreu um acidente, tá? E morreu, por exemplo. Ainda assim, nesse caso, a família vai ser indenizada, tá?
o seguro vai ter que pagar a indenização nessa situação, tá? É a visão do STJ, que já foi até inclusive sumulada, cadê? É a súmula 620 do STJ, tá? 620. A embriaguez do segurado não exime, não afasta a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, tá? Então, o seguro de vida é irrelevante, portanto, se o motorista estava embriagado ou não. Agora, um julgado aqui, ó, do finalzinho de 2022, mesma linha, e só que ele abrange para álcool ou drogas. No seguro de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura. No seguro de pessoas, é vedada, proibida a exclusão de coberturas na hipótese de sinistros ou acidentes decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. Esse é o RESP 1999624. 1999624 da segunda sessão do STJ, o órgão mais alto, né, de setembro de 2022. Tá, gente? Bom, eu fico por aqui. Agradeço muito a atenção, a companhia e encontro vocês no próximo bloco.